Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dia 5, terça-feira. O evangelho que nós vamos ouvir é Mateus 14, 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a gente vê que depois da multiplicação dos pães, Jesus pede para que os discípulos entrem na barca. Jesus despede a multidão e sobe a montanha para orar, para abastecer-se espiritualmente. De madrugada ele vai ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas. Eles ficam com medo, achando que é um fantasma, e começam a gritar. Depois Jesus fala que é ele. Então Pedro diz: "Se é o Senhor, manda que eu vá ao seu encontro." Então Pedro olha para Jesus e caminha também sobre as águas. Mas de repente vem um vento forte que toca no rosto de Pedro. Pedro tira o olhar e o pensamento de Jesus e fica com medo e começa a afundar. Se ele não tivesse tirado o pensamento e o olhar, ele não ia afundar. Ele ia conseguir chegar perto de Jesus. Mas enfim, ele gritou: "Socorre!" Jesus salvou ele imediatamente. Então esse evangelho vem mostrar para nós, querido irmão e querida irmã, que nós devemos estar com o pensamento voltado para Jesus, o olhar para Jesus, para a gente não se afundar. E depois que eles chegarem do outro lado, as pessoas reconheceram e contaram que Jesus estava ali. E ali trouxeram muitas pessoas doentes, enfermas, e Jesus curou a tantos, muitos ele curou, fez muitos milagres ali. Então é isso, querido, que o nosso olhar, nosso pensamento seja voltado a Jesus. Rezemos para os doentes, oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e de todos os santos e santas, fazei descer os vossos filhos e filhas enfermos, todos que estão sofrendo vossa bênção salvadora. Deus Pai, vos dê sua bênção. Deus Filho, conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo, ilumina todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, quisesse pela água fonte de vida, preside e purificação das nossas almas, fossem purificadas. Recebesse o prêmio da vida eterna, abençoe essa água para que nos proteja e renovar em nós a fonte viva de vossa graça, que nos livre de todos os males e possamos aproximar de vós com um coração puro, receber a vossa salvação e que ela recordada do nosso batismo com fonte que joga para a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de São José, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.